Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 26 ao verso 31, e a gente vai escrevendo as perguntas, porque daqui a meia hora nós vamos passar recolhendo, tá bom? E eu já peço também a doutora Lúcia Andrada, que recolha as perguntas depois que o pastor João proceder ao recolhimento, as selecione e aí pode trazer aqui atrás para eu conversar com vocês um pouquinho. 1 Coríntios 7, de 26 a 31. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Aí alguém diria, Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Que visão positiva do relacionamento. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ó Pai, eu preciso da Tua ajuda, da Tua luz, da Tua unção e da Tua graça. E cada um de nós aqui também. Nós não estamos procurando coisas elevadas nem grandiosas demais. O que nós queremos é a Tua graça, que é melhor do que a vida, e que ela se derrame sobre nós, nos dando entendimento e discernimento, e que ela nos cure daquilo que nós precisamos ser curados, e que ela cubra as nossas faltas naquelas coisas que nós não temos conseguido até aqui ser consertados. Mas nós pedimos que Tu insistentemente nos trates, de tal modo que nós nos aproximemos daquela estatura de saúde que Jesus Cristo nos oferece. Em nome dEle. Amém. Podem se assentar. Por causa deste texto e de alguns outros, tem muita gente que pensa que Paulo não gostava muito de casamento. Ele, às vezes, é profundamente negativo quando ele fala da relação conjugal. Ele diz explicitamente, melhor casar-se do que viver abrasado. Ele está quase dizendo, dos males o menor, minha gente. E agora ele está aqui dizendo, se você pode se manter assim, fica assim, não se case, porque senão você vai experimentar angústias na carne. Mas, de fato, a visão de Paulo do casamento não é negativa. O que é negativo é a visão de Paulo das circunstâncias. A visão que ele tinha do casamento era positiva, a tal ponto que ele compara a relação do homem com a sua companheira ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. A menos que ele tivesse a ideia de que a relação de Jesus com a igreja fosse uma coisa horrível, ele jamais teria pensado em usar o relacionamento conjugal para exemplificar o tipo de vínculo que Jesus tem com a sua igreja. E quando a gente lê o que ele pensa da relação de Jesus com a igreja, a gente percebe que ela é de riqueza e positividade imensos. Logo, inferir-se que ele empresta a mesma dose de positividade à expectativa e à possibilidade do relacionamento conjugal. Ele é negativo, portanto, não quanto ao vínculo. Ele é negativo quanto ao contexto. Ele diz, eu quisera vos poupar por causa da presente circunstância. O tempo que nós estamos vivendo, ele diz, é angustioso. É um tempo difícil para se estar casado, ele está falando. As circunstâncias são complexas, trabalham contra a união conjugal.
Por isso ele diz, se você pode ficar como está, fique. Se está casado, não separe. Se não casou e consegue viver bem, fique na sua, porque o tempo presente é complexo. E aí Paulo está nos ensinando duas coisas básicas. A primeira é que não vale casar por casar. O casamento não é um fim em si mesmo. A gente não casa só porque a gente está encurralado na necessidade social de cumprir esse script e casar. Ele diz não. Casamento é um meio, não é um fim. O fim é a plenitude humana, é o desenvolvimento humano, é a saúde humana, é a maturidade emocional, psicológica, é a construção de um ser mais pleno. É para isso que a gente casa, porque não é bom que esteja só, é melhor que ele tenha o companheiro, a companheira, e que eles cresçam em maturidade. Portanto, o casamento não é o fim, é meio, é canal, é mecanismo. A segunda coisa que ele está nos ensinando é que existem certos tempos e certas circunstâncias dentro dos quais existem um conjunto de forças e fatores que às vezes tornam o relacionamento conjugal um acontecimento no mínimo difícil, às vezes quase inviável. E naqueles dias, há 12.000 anos atrás, ele olhava o mundo em volta e percebia a dificuldade que os casais cristãos tinham para estar casados. Que dificuldades eram aquelas então? O fato de que a igreja era um ente novo, revolucionário, peregrino e perseguido, dificultava extremamente as coisas. Tinha que haver um senso de mobilidade, de abandono, de mover daqui para ali, de sair dali para acolá, de ganhar a vida de uma forma leve e desinstalada, porque podia ser que as coisas se complicassem e alguém tivesse que recorrer a uma mudança súbita, rápida, até drástica. Além do que, ele olha para frente com uma visão apocalíptica, como foi a visão apocalíptica de todos os apóstolos. Eles tinham vivíssima esperança de que a segunda vinda de Jesus iria possivelmente acontecer ainda na geração deles. Eles queriam que isso acontecesse. Eles não estavam conseguindo olhar para frente e imaginar que talvez o hiato entre a ascensão de Jesus à glória do Pai e a segunda vinda de Jesus a este mundo como rei e juiz fosse tomar um tempo histórico tão largo historicamente quanto este. O desejo deles, como o desejo de todos nós, é que Jesus volte hoje, que interrompa esse congresso, que acabe com essa nossa reflexão. E aí nós vamos dizer, Maranata, aleluia, veio, porque nós estamos vivendo nessa ansiedade de um dia recebermos esse abraço final dele. E eles tinham, portanto, essa esperança. Olhavam os sinais do Império Romano e eram sinais com características apocalípticas. O imperador com cara de anticristo, absoluto. Legiões romanas famigeradas, querendo engolir o planeta. Sinais de revolta, de guerra entre os povos. Terremotos acontecendo. Cidades sendo destruídas na Ásia Menor, no Oriente Médio, na Europa, por causa de vulcões, tremores de terras, enchentes, sinais de fome. Ele via aquilo tudo e dizia, bom, talvez nós já estejamos colocando os pés no princípio das dores, e o que venha logo depois disso seja a grande tribulação. Quem é que quer estar casado na grande tribulação? Quem é que deseja estar grávida na grande tribulação? Ah, eu estou fazendo as contas, porque eu desejo engravidar na grande tribulação. Aleluia! Ter um filho no reino do anticristo. Deus me ajude. É isso? Quem é que deseja criar filhos num mundo assim escuro e complexo? Só essa visão huxleyiana dos clones já me faz arrepiar quando eu penso que os meus filhos
daqui a 30, 40 anos, vamos estar num mundo onde a clonagem vai ser uma coisa absolutamente palpável, com consequências e desdobramentos de natureza psicológica e social e relacional de tal profundidade que não dá nem para a gente imaginar hoje. Isso é um mundo apavorante. Então Paulo olhava para o seu mundo e dizia: gente, as circunstâncias são angustiosas. Por isso, é melhor a gente viver com profundo desapego. Então ele diz: está casado, fique. Está mantendo a onda, solteiro, segura, e Deus te abençoe. E ele faz, depois disso, uma reflexão de natureza existencial sobre conteúdos interiores que a gente deveria ter num tempo de tão angustiosas circunstâncias. Quando ele diz: o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também que os que choram sejam como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram e fazem negócios como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se dele não se utilizassem, porque a aparência das coisas passa. Então ele está dizendo: olha, está casado, mas construa dentro do coração elementos de suporte que ajude você a suportar o solavanco dos tempos, porque pode chacoalhar seu casamento. Ele diz: você está chorando, perdeu, sofreu, sentiu, deixou, teve que deixar, foi abandonado. Os que choram como se não chorassem, não dá para beber lágrimas nesses dias. Os que se alegram, não fique empolgado achando que você entrou numa nova era maravilhosa, porque os que se alegram, vivam como se não se alegrassem, porque as circunstâncias mudam subitamente. E os que estão se utilizando deste mundo, fazendo grandes construções hoje, façam tudo como se vocês não estivessem fazendo nada, usem tudo como se vocês não estivessem usando nada, possuam tudo como se vocês não possuíssem nada, porque tudo passa rapidinho, e assim. A receita existencial que ele dá aqui é fantástica. Porque não diz que é para não chorar, diz que é para chorar como se não chorasse. Não diz que é para não se alegrar, é para se alegrar como se não se alegrasse. Não diz que é para não possuir, é para possuir como se não possuísse. Não diz que é para não construir, é para construir como se nada tivesse feito. O que ele está dizendo é: seja absolutamente sonhador e absolutamente realista. Seja profundamente romântico, profundamente pragmático. Seja completamente audacioso e, ao mesmo tempo, completamente consciente de cautelas. É uma química difícil da gente equilibrar. É como quem derrama lágrimas num olho e ri com o canto da boca para o lado de cá. É como alguém que possui e já traz consigo o lixo para o depósito descartável, porque as coisas estão passando rápido. Ele diz: podem haver viradas súbitas e você tenha que chorar como se não chorasse. Perder com aquela consciência de que não faz mal perder, porque você nunca possuiu mesmo. Eu não estou perdendo nada. Agora, olha aqui para mim. Olha para o nosso tempo e vê se ele não é dramaticamente mais esmagador até do que os dias de Paulo. Se ele faz essa recomendação então, imagine que recomendação ele não faria hoje. A maioria dos casais que aqui estão entre 30 e 50 anos de idade. É justamente a época da crise.
Em qualquer geração, em qualquer cultura, as pessoas vivem uma certa instabilidade desse período e nesse momento da vida. Agora imaginem no nosso mundo, aqui no Ocidente, em contextos urbanos, quão mais profunda essa crise não é. É o caso da Maria e do Tadeu, nomes que eu criei para contar histórias que eu conheço. Do Rio Grande do Sul, não são de lá, pode ter certeza que é de outra região do Brasil. Mas a Maria era apaixonada pelo Tadeu. Eles se envolveram de coração e ela internuradíssima por ele. Aí casaram. E à medida que o casamento foi desenvolvendo, ela foi descobrindo que o Tadeu não tinha glamour. Ele só gostava de ler a página e o caderno científico do jornal. Ele não lia nada de poesia. Eles iam ao cinema e ele só sobrevivia se o filme fosse do Arnold Schwarzenegger. Porque se tivesse um pouco mais de melodia e dramaticidade, ele dormia. Aí a Maria entrou em crise. E 10 anos depois de casada, ela descobriu que tinha casado com um homem errado. Ela percebeu que um colega dela de trabalho era a pessoa com quem ela devia ter casado. Pena que o departamento pessoal não sabia disso e não os aproximou logo na chegada. Mas como ela é uma pessoa que tem conteúdos, ela também não consegue nem trair o marido, nem deixar o marido. Ela engole empanzinadamente suas frustrações. É o caso da Rosane e do Plínio, do Amazonas. Não procure por eles lá, porque você não vai achá-los. Estava tudo bem, sempre tudo bem. Eles faziam tudo juntos. Onde quer que você encontrasse um, você pode ter certeza que você ia encontrar o outro. Atrás de um sempre vinha o outro. O perfume dele era a marca para o homem, o perfume dela era a mesma marca para a mulher. Férias maravilhosas, bem cuidados de saúde, bem vestidos, profundamente equilibrados em tudo que faziam, exemplo de um casal que havia se encontrado. Até que há um ano atrás, a Rosane disse: eu era infeliz e eu não sabia. Essa vida certinha, justinha, acomodadinha, bonitinha, arrumadinha, que eu tenho com o Plínio, é uma desgraça. Eu queria viver uma experiência enlouquecedora, com um homem imprevisível, que usa perfumes diferentes, que faz coisas diferentes, que oscila intensamente. Era isso que eu queria, e a minha vida está numa cadência insuportável. E entrou em crise. Não fez nada ainda, porque ela tem um conteúdo dentro do coração que não lhe permite fazer. Mas a mente viaja por países distantes em companhia de seres imaginários enlouquecedoramente apaixonantes. É o caso de Tina e Romeu, de Cuiabá. Você não vai encontrar em Cuiabá ninguém com esses dois nomes, pode ter certeza. Quando ele a conheceu, ela gostava de um outro. E ele ficou tão louco por ela que conseguiu arrancá-la do outro. Aí o relacionamento se aprofundou, eles vieram a casar-se depois. O tempo passou. E ele descobriu, 8 anos depois, aproximadamente, que a Tina tinha se apaixonado pelo melhor amigo dele. E ele não sabia como lidar com a situação. Conseguiram sobreviver ao impacto daquilo, mas ficou algo frouxo no relacionamento. Eles não sabem bem como apertar esses parafusos, como a folga ali. É o caso de Carlos e Antonieta, do Nordeste. São sérios, comprometidos um com o outro. Casaram novos e tiveram logo 6 filhos.
Mas o relacionamento deles perdeu completamente a poesia. Ele se tornou tão obcecadamente um homem de família, e ela tão obcecadamente uma mãe, que eles perderam aquela sadia sensualidade que mantém a mãe fêmea e mantém o pai macho, um para o outro. E o casamento se esvaziou. E o que aconteceu é que o Carlos veio a se apaixonar por outra pessoa. É o caso do Simões e da Mina. Eles são do interior do Paraná. O Simões teve uma experiência de fé depois de algum tempo na caminhada e após estar casado. E antes disso, ele tinha tido relacionamentos fortuitos com esposas de amigos dele. E a esposa dele tinha uma certa suspeita de que ele pulava a cerca. Agora ele está convertido e na igreja. E ela também. Mas de 3 anos para cá, ela vive com essa obsessão de que a cerca está ficando cada vez mais baixa. E qualquer hora ele pula de novo. E ele é bonitinho, ele é agradável, ele é conversador. E ela está ficando assim, matrona, mãezona. A cintura dela é fina, mas é como se não fosse. Ela é bonita, mas está se tornando horrorosa. Porque ela ficou austera. E ela trata tudo com extrema seriedade. E ela começou a perseguir o Simões todo dia dizendo: eu sei que você acha fulana saborosa, para não usar a palavra mais grotesca. E ele, outro dia, perdeu a paciência e disse: é assim, ela é mesmo. A Mina entrou em crise. E o Simões me telefonou, desesperado, dizendo o seguinte: eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor, porque agora, toda vez que ela diz que alguém é saborosa, a pessoa fica mesmo para mim. Eu não sei se é ela ou se é o diabo, mas quanto mais ela me atenta, mais tentado eu fico. É o caso do Amilcar e da Silene. Ela é cheia de vida, exuberante, e ele é uma pessoa que parece que pintou a mente de cinza, não tem colorido algum, não sonha com nada. Ela perdeu completamente o interesse por ele, não se sente com a menor chance de mudar o cenário, porque todas as cores que ele oferece são variações do cinza. A vida dela se transformou no máximo um degradê, de cinza claro a cinza escuro. E ela tem conhecido pessoas que trazem o verde, o amarelo, o azul, o branco, o púrpura, o roxo. E até o preto é lindo, dependendo da hora do dia. E a tentação que ela está sofrendo de fazer uma mistura de cores e fazer um quadro impressionista, vocês nem imaginam. Esses casais todos existem. São casais com os quais eu encontro em situações diferentes, em lugares diferentes do nosso país. Agora, todos esses casais têm 3 pontos em comum. Primeiro, todos são crentes. Ninguém está falando aqui do vizinho ateu, não. A gente está falando de gente muito boa. Foi por isso que ontem eu comecei com Adão, passei para Noé, para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, podia adiante, porque é gente boa. Gente boa vive conflitos também. Quem tem muito pouco conflito é gente ruim. Gente ruim não tem conflito, já está decidido. Eu nunca fui procurado por um cara perverso com uma crise.
Ele está absolutamente consciente. Se for bonito e der mole, eu traço. Se for fraco, eu tomo. Se for bobo, eu levo. Não é? É gente boa que sofre. Drama da consciência, eu não devo fazer isso. Será que está certo? Meu Deus, por quê? Ai, por que é comigo? Por que eu não nasci igual a freira Joana do convento tal, que parece que está acima do bem e do mal? Por que eu sou assim? Eu não sabe que a freira Joana está ajoelhada num oratório dizendo, meu Deus, por que eu sou assim? Então, a primeira coisa é que a gente crente. Segundo lugar, que são todos casais vivendo entre os 30 e 50 anos de idade. E o terceiro ponto comum é que eles não se divorciarão jamais. Pode ter certeza. Esses aqui não se divorciarão jamais. Pode ficar ruim do jeito que ficar, mas eles são gente honrada. Vão segurar a onda aí até o fim. Por amor a Deus, amor aos filhos, amor aos pais, ao avô, ao vizinho, ao papagaio também. Tudo isso. Mas não vão. Não querem dar mau testemunho, não querem escandalizar. Mas estão aí, construíram uma casa na boca do Vesúvio. O vulcão está lá. Você ouve o ronco até quando você vai ao toalete. A pergunta é, de onde é que vem essa frustração? Por que a gente está cada vez mais sensível a isso? Se nós formos todos pessoas honestas, a gente vai descobrir que, em maior ou menor medida, algumas dessas coisas, pelo menos às vezes, fazem uma voltinha na alma da gente e vão embora, mas em alguns a volta é mais larga. Mas está aí. De onde é que vem essa frustração? Esses ventos contemporâneos, esses tempos, essas circunstâncias que se ajuntam para gerar esse sentir emocional. Especialmente quando você vive a experiência do casal urbano, de classe média, entre 30 e 50 anos de idade. Vem de várias fontes, eu queria listar apenas 4 delas para nós não sermos cansativos demais. A primeira, eu diria, vem dos nossos mitos de fantasia romântica. Durante muitos anos a humanidade não conheceu a experiência do casamento como sendo necessariamente uma experiência que carregasse romantismo. Você lê a Bíblia, você vê que na maioria dos casos a Bíblia é pouco romântica sobre o casamento. A gente vê, na maioria das vezes, os patriarcas indo buscar uma mulher que eles nem sabiam como era, né? É da tua parentela, é filha do Labão. Aí ele vai lá e manda buscar. Se der sorte de ser Raquel, aleluia. Se for Lia, mas fica aqui, irmãzinha. Aí depois se apaixona por uma. Nem sempre pela outra. Mas esse amor romântico não era um pré-requisito naqueles dias. É por isso que quando a gente vê aqueles patriarcas com mais de uma esposa, quase sempre você vê dizendo que ele amava uma, e ele dava mais comida para aquela, mais perfume, mais especiarias, porções maiores para aquela que conquistaram o coração. Mas o casamento não era necessariamente uma instituição dentro da qual tivesse que existir e ser encontrado o amor romântico. O livro de Cantares de Salomão, que infelizmente foi apanhado pela igreja de 400 anos para cá e transformado em alegoria do amor de Cristo pela igreja. Eu digo infelizmente porque Cristo não precisa do livro de Cantares para dizer que ele ama a igreja. Ali quem está dizendo que a mulher é bonita e o homem é
desejoso são os cônjuges. É um livro de experimento conjugal, de desejos, sentidos, cheiros, prazeres, vontades, sonhos e projeções. Mas o livro de Cantares já vem bem depois, na revelação bíblica. E ficou ali, por obra e graça do Espírito Santo, ainda que os religiosos sempre tropeçassem na existência de um livro como aquele dentro de um texto sagrado. Não conseguiam tirar, não sabem nem porquê, mas a tentação de arrancar foi grande muitas vezes. Quando a gente chega nos contextos do Novo Testamento, ainda não se acha com muita intensidade essa coisa do amor romântico, que a gente encontra depois, já nos textos de Paulo, é o amor ágape, que é o amor de Cristo pela igreja sendo colocado no peito do homem para com a mulher, esse amor dadivoso, generoso, solidário, amigo e companheiro. Eu diria o seguinte, que conquanto a experiência da paixão seja tão antiga quanto Adão, entretanto, o conceito da paixão fantasiosa e romântica como sendo ingrediente essencial ao casamento é novo na experiência humana. Até porque as outras sociedades abriam certos espaços para essa experiência da paixão acontecer, não necessariamente dentro da instituição conjugal. Ou o homem era visto como tão macho, tão dono e tão proprietário, que esse era um luxo do qual ele prescindia, simplesmente pelo fato de que ele podia usar a mulher do jeito que ele bem entendesse. Já é bem posterior, na experiência humana, que a gente começa a ver a literatura universal começar a se impregnar desse sentir romântico. Eu diria que talvez tenham sido os árabes os que fizeram avanços na literatura romântica mais do que qualquer outro povo, ou grupo, ou raça. Construíram relações apaixonantes, as 1001 noites, essa coisa toda que veio crescendo. Na Europa, já depois da Reforma Protestante, começaram a surgir experiências desse tipo. A gente viu há algum tempo atrás a produção do filme Em Nome de Deus. Quem assistiu esse filme aqui? Em Nome de Deus, sobre o Abelardo e Heloísa. Lá ele, intelectual, católico, religioso, francês, e ela, de origem elevada, se apaixonam. Quem viu o filme e leu a história sabe o que acontece. Ele acaba sendo castrado, e ela tem um filho dele, e ela se dedica à vida monástica, se amam até o fim da vida. Ele morre resignado e ela morre revoltada, porque fora privada daquele amor a vida inteira. Mas é uma das primeiras histórias, love stories, aqui do mundo ocidental, contada assim, tão dramaticamente, aquela ali. À medida em que a gente vai se aproximando dos últimos 2 séculos, essa construção psíquica vai crescendo. Especialmente, eu diria, do início desse século para cá, isso deu um salto galopante, e o salto se acelerou muito mais ainda com a produção e com o advento do cinema, das histórias, das novelas, onde o drama silencioso e individual se transformou num acontecimento de percepção universal. Claro que a Maria sofria pelo João, porque a Maria acha que tinha casado aqui com um senhor já bem idoso, e o João fez um casamento de conveniência. E um dia eles se encontraram, houve uma faísca nos olhos dela e dele, ela ficou aqui no lado de cá, ele ficou do lado de lá, e mantiveram assim uma relação estranha a vida inteira. Ela sofria aqui dentro, esperava um dia, quem sabe, por um milagre os dois pudessem ficar juntos, mas ninguém nunca ficou sabendo, nem o marido dele, nem a esposa, o marido dela, nem a esposa dele, nem um filho, nem uma amiga, nem um parente, nem o confessor, ninguém. Eles morreram com essa dor. Aí vem Hollywood, transformou a Maria num ser cósmico.
E aí todo mundo olha para o drama de Maria e a Maria muitos diz, eu sou como a Maria, eu sou como o João. E aí aquilo que era gerido num âmbito muito íntimo do ser, ganha o palco do mundo e da vida. E todo mundo começa a se sentir com o direito de viver aquele personagem também, open doors, para todo mundo ver e ao ar livre. E aí onde mora o perigo. Porque aqui na minha mente, na tua, existem muitos estúdios de Hollywood. Tem o estúdio A, onde a gente vive aventuras. O estúdio B, onde a gente vive dramas. O estúdio C, onde a gente vive produções românticas. Com todos eles aqui. Com os seus diretores, os personagens que a gente pensa do mundo real, traz para cá, os fantasia, os mitifica e os alimenta aqui dentro da cabeça da gente. Agora imagine o poder que essa coisa tem. Não tem marido que consiga competir com esses seres de construção imaginária. Não tem mulher que seja páreo para essas fêmeas fantásticas e perfeitas do imaginário. Não tem casamento que possa ser match para essas construções fantasticamente doces e harmoniosas de experimentos conjugais inexistentes, subproduto da nossa fantasia. O segundo fator que está aí por trás dessa crise toda é a realidade urbana e global esmagadora. A gente vive num mundo onde, se a gente pusesse Abraão na Avenida Paulista, ele tinha um surto, ele colapsava, pode ter certeza. Imagina só, pega Abraão lá no deserto, Beersheba, 4.000 anos atrás, ovelhinha aqui, outra ovelhinha ali, o vento do deserto, mulheres caladas, andando de um lado para o outro, passinhos curtos. Aí solta o cara na Times Square, Nova York. Ele surta, pode ter certeza. Ora, se você está aqui hoje e ser arrebatado, eu estou aqui falando contigo, imagina só, se eu sou arrebatado, como Felipe aqui, pá! E apareço na Times Square, e eu conheço a Times Square. Eu já fico doidinho. Pode ter certeza, ia quase pirar a minha vida por um bom tempo. Uma experiência dessa. Imagina trazer o homem de lá para cá, 4.000 anos. Ele enlouquece, não precisa nem ir tão longe. Pega meu bisavô e faz isso com ele, que o coitado adoece. O que eu estou dizendo é que nos últimos 40 anos o mundo mudou com velocidade tão galopante que nenhum ser humano seria capaz de se adaptar a essas mudanças com tanta rapidez. Nós mudamos mais nos últimos 50 anos do que a humanidade inteira mudou nos últimos 10.000 anos de história registrada. E mais do que isso, eu diria, da Segunda Guerra Mundial para cá, nós mudamos mais do que o resto da história da humanidade toda. Pensa só na semana retrasada. Semana retrasada havia clones? Não havia clone, agora há, gente. Clonaram a Dolly, clonaram os macaquinhos. Ontem eu li que um laboratório australiano conseguiu clonar 270 vacas idênticas. E agora... Daqui a pouco eu vou ter que perguntar, escuta, você é clone ou você não é clone? Restaurante vai começar. Vai ser uma raridade você encontrar um restaurante que ofereça comida não clonada. Vaca original. E vaca clonada. Imagina só.
Então esse mundo está aí, e eu diria o seguinte, prestem atenção especialmente as senhoras. Para mim, uma das mudanças mais dramáticas desse tempo da história tem a ver com um fato simples, sabe qual é? Não é o clone, não é o computador, não é nada disso. É hemorroida feminina. Você não ouvia dizer no passado que mulher tinha hemorroida? Eu não é, homem sim. Hoje em dia a mulher tem hemorroida. Sentadas o dia inteiro na frente de computador, não sei o que, corre para o lado, vivendo a vida que o macho viveu a vida inteira, ela que não tinha, desenvolveu isso. Estranho. Além de menstruação, corrimento, hemorroida. Sinais dos tempos. Vocês estão rindo? Mas olha só, é porque nós somos todos, assim, muito cegos, a gente não percebe o mundo no qual a gente está vivendo, para discernir essas mudanças todas em volta de nós. Terceiro fator que está presente aí, é a lógica do descartável e do negociável. A gente não só vive num mundo de muita fantasia, mas a gente vive num mundo que, paradoxalmente, nos oferece uma realidade global urbana esmagadora, desestruturadora, desmontadora de psiquismos, de relacionamentos, como também a gente vive num mundo que pensa com a lógica do descartável. Eu me lembro quando meu primeiro filho nasceu, o Ciro, está fazendo 21 anos agora. Puxa, lá em casa era... O quintal inteiro virou assim um negócio cheio de fralda branca. Fralda branca. Se a Alda lavava aquilo ali, a minha mãe ajudava, todo mundo lavava, até eu às vezes, eu tenho que lavar roupa, a gente tinha que lavar, ele pendurava aquele negócio, aquela bandeira branca, estava lá, no fundo do quintal. O Davi também. Entre o Davi e o Lucas, acho que passaram 6 anos, ou 5 anos. Do Lucas, o quintal já não tinha mais nenhuma fralda. Era tudo maravilha. Tudo descartável. E aí, as coisas vão virando descartáveis. Relógio descartável. Máquina de fotografar descartável, você tira o filme todinho quando acaba, joga no lixo. Lente de contato descartável. Você usa assim, compra várias, verde, azul, roxa, preta, amarela, usa toda noite uma, joga fora. Unha descartável, cabelo descartável, tudo descartável. Nos Estados Unidos, carro descartável. Você sai do dealer com o seu carro, na esquina ele vale 30% menos. 30% menos. Semana retrasada eu fui comprar um outro carro lá e o homem que foi me vender me ofereceu um novinho, financiado, maravilhoso, pagar uma pichincha de $270 por mês, um carro lindo. Aí eu falei, eu não compro carro novo nos Estados Unidos. Ah, por que não? Eu falei, porque eu não tenho 30% do valor para jogar fora. Ah, que nada. Eu falei, não me engana que eu gosto. Não me engana que eu gosto. Sei que não vale mesmo. Aí ele me chamou num canto, não compra não. Eu também não compro, vou te ser franco. Falei, me arranja aí com um ano de uso novinho que a gente faz negócio. Porque saiu da loja 30% menos. E vai desgastando que depois de 6 anos não vale a pena vender. Doa para o Exército da Salvação, para a Fábrica de Esperança, se fosse mais perto. Mas não precisa vender, vai dar trabalho. Ou joga no lixo, que eles reciclam, amassam todinho, faz tudo de novo. Descartável. O que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, sofá bonzinho na esquina para alguém pegar e levar, marca de lavar roupa, micro-ondas, tudo isso aí, descartável. O marido também. Hoje em dia, 50% dos casamentos americanos terminam em divórcio.
Como há um poder cumulativo nisso, tem gente que já se divorciou 3, 4 vezes, mas entra na mesma estatística. A descartabilidade desses vínculos é cada vez maior. Raramente eu tenho conversado com alguém nos Estados Unidos que se mantém no mesmo casamento. De vez em quando eu encontro, mas a maioria ele fala, não, no meu segundo casamento, eu já tenho um filho que mora no Utah com a minha ex-mulher, eu estou aqui, e assim vai. Porque existe essa cultura da descartabilidade e da negociabilidade, onde as coisas vão perdendo valor com o tempo, inclusive os vínculos e os relacionamentos. Agora olha aqui para mim, gente, isso tem um poder esmagador. Tem um poder esmagador. Essa cultura que troca. No início você troca a fralda e joga fora. Mas isso vai subindo na escala de valores, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega um nível em que você troca gente. Chega lá. Porque a história humana inteira nos ensina que não há nada que o ser humano tenha aprendido a fazer que ele não faça. Não há nada que ele possa fazer que um dia ele não acabe fazendo. Sempre vai subir na escala. Até que você faz os primeiros ensaios com trocas básicas e rudimentares, até chegar às trocas profundas que tem a ver com os grandes dramas do coração, mas são trocáveis também, descartáveis também. Agora olha aqui para mim. Talvez alguns de vocês digam, mas isso aí está muito longe de mim. Que nada, essa cultura está dentro da nossa casa, chega via televisão, via rádio, via jornal, via revista. A gente aprende isso na escola, aprende em qualquer lugar. Quem é que quer hoje um computador 286, até de graça? Alguém quer? Sai mais caro e mandar buscar. Tem gente às vezes que oferece lotes de computador para a fábrica de Esperança. A gasolina não compensa e mandar buscar. Mas há 4 anos atrás tinha gente vendendo carro para comprar essa quinquilharia. Se não for Pentium hoje em dia, ninguém se penteia mais. Tem que ser daí para cima. Para baixo, só isso. É máquina de escrever. Por falar nisso, onde ela anda? Faz tempo que eu não vejo uma. Hein? Isso tudo mostra a descartabilidade desse tempo e a velocidade com a qual isso acontece atinge também as áreas mais profundas do ser da gente. Mesmo que você esteja na igreja, e essa cultura da descartabilidade chegou lá também. É por isso que os pastores hoje em dia não pregam mais a mesma mensagem, não é? Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem profunda sobre a cruz de Cristo? Sobre arrependimento, sobre a ressurreição, sobre as verdades eternas. Acabou. O cara tem que inventar alguma notícia. Ele vai de congresso em congresso o mundo inteiro para ver se ele aprende alguma novidade e volta para alimentar o pessoal com a fantasia, porque até a igreja quer essa coisa descartável. Eu às vezes encontro um indivíduo que tem a coragem de dizer o seguinte: não, a ênfase agora na minha igreja é quebra de maldições. Isso aí, 2000 anos antes a igreja nunca tinha quebrado nada nessa área, agora só fala disso, como se Jesus tivesse voltado ontem e disse: ei gente, a mensagem agora é esta. E daqui a 5 anos ninguém vai mais nem ouvir falar disso. Como a gente já não ouve mais falar de muitas outras coisas. Onde é que andam as doutrinas que estavam na moda 10 anos atrás? Desapareceram. Se desapareceram porque não eram verdade, não tinham conteúdo, não tinham carga teológica para dar a elas sobrevida. Mas até a igreja está assim, a nossa espiritualidade é descartável também. É por isso que o pastor fica com medo de ficar aqui da frente pregando. Sabe o que ele faz? Você já observou que as igrejas hoje em dia já não tem mais culto, só tem conferência? Não tem mais culto. É conferência.
Traz um de fora, outro 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 de fora. Vai, é todo mundo, é descartável. Ele vem, ele vai, cara diferente, voz diferente, é tudo diferente, o tempo todo é diferente. Porque as pessoas não têm mais essa relação contínua. Qual foi a última vez que você recebeu uma visita pastoral? Você nem lembra. Hoje em dia, quando chega, bate um pastor na porta, que diz assim, minha irmã, eu vim lhe fazer uma visita. Você primeiro pergunta, escuta, qual é a campanha? Quanto custa? Quanto é que eu tenho que dar? Porque faz tempo. Essa coisa assim, do ser pelo ser, não existe mais. Tremendamente utilitário, tem que ter essa funcionalidade, agradar a uma determinada expectativa, e é só isso. A descartabilidade chegou ao púlpito também. E quando chega ao púlpito, é porque já chegou à cama, já chegou à mesa, já chegou a vários outros níveis da vida da gente. E o quarto fenômeno que eu queria listar aqui, para não ser chato, cansativo e longo, é o dos exemplos que nos vêm daqueles que viraram o jogo na prorrogação e se deram bem. O que é isso? Às vezes você lembra do Fernandinho e da Solange, dois seres fictícios, cuja realidade esmagadora existe entre nós todos os dias. E o Fernandinho vivia aos trancos e barrancos com a Solange. Ô vida desgraçada! Eles assistiam um culto, mas eles discutiam até sentados ali. Eu não gosto desse pastor, ele fica com ele, deixa a gente em pé 50 minutos cantando. Ela diz, você que não é espiritual, mas as minhas varizes dói nada, é carnalidade. Eu vou sentar, Solange, senta, vai perder a benção, vai passar por cima da cabeça. Senta. Aí vem um sermão. Aí ele diz, pastor devia pregar o tempo todo, pastor é pago para pregar, não é para ficar aí cantando. Assim, comigo já é o contrário, eu acho horrível quando ele prega. Por mim ele cantava a noite toda. Aí eles vão para casa. E ele detesta o horário da nova reunião agora, domingo às 5:30 da tarde. Na hora do jogo! E ela diz, você não tem nenhum sentido profundo de espiritualidade, o jogo passa, são 90 minutos de banalidade, Fernandinho. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aí eles vão de briga espiritual em briga espiritual, até chegar ao ponto de que eles dormem na mesma cama, mas entre eles existe o Oceano Atlântico. Uma ilha, às vezes, perdida, um filho que chega ali, faz uma ponte, mas distância profunda. Faz sentido o que eu estou falando até aqui? Esses dois seres espirituais, um dia cada um tem uma experiência diferente. E o relacionamento vai ficando tão tenso que até os filhos começam a dizer, mamãe, assim não dá. Melhor o papai visitar a gente aos sábados do que viver desse jeito. Assim não dá. Aí ele diz assim, eu vou frequentar outra igreja. Aí ela diz, vai em paz, vai para uma bem tradicional, seu frio. Mas de fato ela não está falando da liturgia fria, está falando de lá. Está falando aqui, o beijo dele foi mumificado anos atrás. E assim também o bafo, o abraço, o olhar, tudo morreu. A discussão litúrgica é só um pretexto para falar de outra frieza, de outra geladeira. Um dia, eles têm um acesso de existencialidade radical, resolvem desassumir as consequências dos seus sentimentos e se separam. Aí todo mundo na igreja entra em crise. Fernandinha, Solange, ninguém imaginava, olha só, que coisa.
Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, Fernandinho encontra a Simone, a Solange encontra o Marcelo. Namoram, as igrejas onde eles estão, porque essa altura já estão em igrejas diferentes, ficam assim naquele desconforto, né? Poxa, como é que ela faz isso? Traz o rapaz para cá, gente. Nós éramos amigos do Fernando. Mas não dá. Um desconforto. E se assina outra igreja também, vai. Mas eles vão devagarinho, comendo a sopa pelas pontas, como quem não quer nada. Eles vão entrando, sentam, ficam, casam. 2 anos depois, todo mundo diz assim: o Fernandinho tinha sido feito para Simone. Foi um erro de predestinação arminiana. Porque se tivesse sido calvinista, tinha encontrado bonitinho. Eles foram só para o acampamento errado. Alguma coisa, porque eles tinham que ter assim, olha só como eles estão felizes. E eles estão, ninguém pode negar. Os caras se dão bem, ela senta quando ele senta, ele fica em pé quando ela fica, ele gosta do louvor, ela também, vice-versa. Vai todo mundo bem, eles se amam. E aí os infelizes, todinhos do resto da igreja, começam a ficar com a dor de cotovelo desgraçada. É ou não é? Aí ninguém quer admitir, mas passa assim, ó, pela cabeça. Será? Será que eu tivesse a coragem do Fernandinho e da Solange, eu ainda podia viver um segundo tempo, ou quem sabe uma prorrogaçãozinha da vida, desempatado? Porque eu já vi aqui que esse jogo aqui não vira, está empatado mesmo. Ou eu estou perdendo e não chego lá. Só perco aqui. Faço o jogo, armo a bola, chuto para fora. Não entra de jeito nenhum. Será? Então, os exemplos dos que viraram o jogo na prorrogação e se deram bem se tornam nossa principal sedução, nossa principal tentação. Porque, como nós não somos espíritas kardecistas, somos evangélicos, ao homem está destinado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. O indivíduo fica querendo virar o jogo enquanto dá tempo. O espírita kardecista diz assim, a Shirley MacLaine, eu terei outras vidas. Mas na tua tem que caber a felicidade aqui, entre o berço e a sepultura. E como a gente tem todas as fantasias de uma felicidade abstrata e absolutamente construída no palco do romanticismo artístico do cinema, cada um de nós, especialmente os mais afoitos, os mais sedentos, os mais carentes, os mais emotivos, sentem um desejo enorme de que em algum momento em sua vida alguma coisa daquele tipo aconteça.